Se Deus é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado. Olá, estamos chegando para mais um encontro bíblico. Estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Hoje vamos estudar o capítulo 6. É o nosso 7º encontro, que graça, que bom que você está nos acompanhando. Se você perdeu algum dos estudos, dos encontros anteriores, nós estamos no 7º, então você dá uma olhadinha nos anteriores para você fazer uma base, para não se perder. O livro é simples, não é? É simples, mas é bom a gente ir seguindo os passos. Nós estamos fazendo esses passos devagarzinho para todo mundo poder compreender. Esse livro de Ezequiel, o profeta, é o livro de estudo bíblico desse ano. Quando chegar em setembro, nós já fizemos um bom caminho com a graça de Deus. Está tudo certo com você? Você está inscrita no canal? Dá uma olhadinha. Se não tiver, você clica aí para se inscrever, é só clicar, não é? E bom é você também tocar nesse sininho, porque no próximo episódio, no próximo encontro, você já é avisado, chega a notificação para você. Tem que marcar o sininho para você ser notificado quando a gente estiver ao vivo aqui no canal. Muito bom. Podemos começar juntos? Você está com sua Bíblia na mão? Não fique só olhando, precisamos mexer na Bíblia e precisamos fazer a tarefinha da semana, assim a gente vai aprendendo. Só olhando a gente não aprende nada. Vamos mexer na Bíblia. Começamos então bem com a sua presença, agradecendo a sua participação, a sua perseverança, e você compartilhe, que assim outras pessoas também podem ficar sabendo, serem tocadas, serem avisadas e participar com a gente. E se estiver gostando, marca aí gostei, importante curtir, marca essas coisinhas. Tudo isso é importante para o mesmo canal divulgar com outras pessoas. Começamos bem com a sua presença, invocando o Santo Espírito de Deus, que nos dá luz e entendimento para compreender a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para se inscrever no nosso estudo, é muito simples. É só você acessar 81-3224-9284. É bom você já ter no seu celular esse número salvo com o nome AMA. Nesse número 81-3224-9284, você pode facilmente se inscrever no nosso Segunda Bíblica, nesse estudo do profeta Ezequiel. Clica lá, vai em Segunda Bíblica, pronto, seu nome e a sua cidade já está inscrito. Clica mais uma vez e vai para o grupo para receber os conteúdos, as músicas, as fotos, os mapas e assim ter mais material para você estudar em casa o texto de hoje, o nosso estudo. Vamos dar uma olhadinha na tarefa? Certamente você fez um esforço para fazer a tarefinha de casa. Vamos à tarefa então? Dá uma olhadinha, está no seu caderno, mas a gente, além de mandar você colocar no grupo as perguntas, a gente também manda um formulário, que assim eu posso ficar também sabendo da resposta que você deu e saber se as pessoas estão se acertando, estão conseguindo entender, estão se interessando. Então, a tarefa foi a seguinte. Primeira, ler no capítulo 5 do profeta Ezequiel e responder por que Deus estava tão zangado com o seu povo. Por que Deus estava tão zangado com o seu povo? E a segunda pergunta, a grande humilhação pela qual passou Jerusalém, no cerco dos exércitos inimigos, na destruição da guerra, na fome, nas mortes dos deportados, uma grande humilhação. Isso foi castigo que Deus impôs? Ou foi o resultado de seus descaminhos? Qual a sua opinião? Para você ler o capítulo, ficar pensando e já fazer uma interpretação, não é? Isso é importante, aprender a pensar. Então a primeira pergunta foi por que Deus está tão zangado com o seu povo?
Porque o povo desprezou as suas normas, não viveu os seus preceitos, praticou abominações, manchou o santuário com ídolos. Isso está no versículo 6, 7, dá uma olhadinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha com vocês nesse versículo. Então, no capítulo 5, olha o versículo 6. Mas ela, Jerusalém, se rebelou contra minhas normas, mais perversamente que as nações, fez mais feio do que os pagãos, e contra os meus preceitos, mais que as terras que a cercam. De fato, desprezaram minhas normas, não viveram conforme meus preceitos. Veja o versículo 7. Por isso assim diz o Senhor Deus, uma vez que fostes mais rebeldes que as nações ao vosso redor, não vivestes segundo meus preceitos, nem praticastes minhas normas, e nem mesmo agistes segundo as normas das nações que vos cercam, por isso diz o Senhor Deus, aí o julgamento que Deus vai fazer. Veja o versículo 9. Por causa de todas as tuas abominações, farei contigo o que jamais havia feito, nem farei de novo. Deu para entender? Claro, você já acertou a pergunta. Por que Deus parece no texto tão zangado? Vamos logo pensar assim. O livro não é uma reportagem jornalística. Deus dizendo e eu anotando. Isso não é? É uma reflexão, é a oração do povo, houve a atuação do profeta, mas o profeta não escreveu, mais adiante escreveu um pouco mais na frente. Então, digamos que as coisas escritas aqui já passaram por uma reflexão. Por que parece Deus tão zangado com o povo? Dá uma olhadinha de novo aqui. O povo desprezou as normas dele, não viveu os seus preceitos, manchou o santuário com ídolos. Que santuário é? O templo de Jerusalém. Nós estamos em Judá, não é? O exílio se refere ao povo do sul, do reino do sul, de Judá. E praticou abominações. O que seria abominações? Abominações. Abominação é uma coisa ruim que você fez, uma coisa vergonhosa que você praticou, uma coisa detestável que você fez. Isso é uma abominação. Praticou coisas detestáveis, fez coisas perversas. É isso que é abominação. Praticou abominações. Manchou o santuário, quer dizer, alguma idolatria, algum Deus fora do Deus vivo e verdadeiro, que não tinha imagem, foi adorado no templo, né? Daqueles deuses pagãos, se introduziu no templo também esses cultos. Então Deus está, nesse texto, zangado com o povo, não vou castigar vocês. A segunda pergunta foi se foi castigo, não é? Ou foi por causa das suas ações. Deus castigou ou é consequência das ações do povo? Olha a resposta melhor que apareceu aqui, juntando várias das boas respostas. Mesmo que o profeta Ezequiel tivesse alertado antes, como de fato fez, depois que tudo aconteceu, o povo no exílio ficou pensando e percebeu que por causa de seus pecados, Deus permitiu tudo aquilo que lhe ocorreu. Deixa eu lhe explicar melhor. Veja só, claro que o profeta está falando aqui, segundo está escrito, antes que acontecesse. Ele está avisando, está alertando. Mas o que aconteceu no exílio? No exílio, aquele povo que saiu, que perdeu sua terra, que perdeu as suas casas e até o templo, essas pessoas no exílio, no sofrimento, na humilhação, longe da terra, ficaram pensando, ficaram refletindo. É isso que o profeta tem que fazer. O profeta ajudou o povo no exílio a pensar: por que nos aconteceu uma desgraça dessa? Por que destruíram nossa cidade? Por que fomos deportados de nossa terra, de Judá? Estamos num país estrangeiro. Porque nós fizemos coisas erradas. Porque nós praticamos aquilo que Deus não queria. Não andamos segundo a lei de Deus. E Deus permitiu que nos acontecesse isso. Entendeu, né? É que Deus castigou, vou castigar vocês. São as consequências dos nossos atos, com certeza. Veja se você está de acordo.
nossos fracassos são consequências dos nossos erros, dos nossos descaminhos. Fazemos coisas erradas, pedimos que Deus nos abençoe, mas Deus pode permitir que nos aconteça uma coisa ruim, que nós aprendamos. É uma demonstração de amor. O pai que ama seu filho e sua filha, ou do pai ama, é um bom educador, às vezes deixa que ele sofra. Você tem que sofrer as suas consequências. Você gastou todo o seu dinheirinho, você vai passar agora uns dias sem nenhum dinheiro para poder fazer o seu lanche. Não tem dinheiro. Mas o senhor tem. Mas você não tem mais. Você precisa aprender que você precisa economizar o seu dinheiro. Você precisa aprender a cuidar da saúde. Não depois vai pegar um resfriado, vai pegar uma doença feia, vai ficar de cama. Então Deus também nos permite, e a gente da fé vai lendo que Deus que nos ama nos corrige, nos permitindo que colhamos o que nós plantamos. Na nossa conversa de hoje, nosso estudo, nós vamos ler o capítulo 6, eu preciso esclarecer com vocês algumas coisas importantes. Em todas as culturas antigas e modernas, quase todas que nós conhecemos, tem o costume de construir igrejas, templos, santuários nos montes. Pensa aí na sua cidade, se tiver um santuário, com certeza é num lugar alto. O próprio Jerusalém já era num lugar alto, mas o templo foi construído no Monte Sião. Essa palavra Sião passou até a denominação do povo. O povo de Jerusalém, o povo de Judá, também chamava o povo de Sião. Os cantos de Sião, por causa do Monte Sião onde estava o templo. Estou pensando aqui em Recife, tem o Morro da Conceição, já está dizendo, a igreja, o santuário do Morro da Conceição, mas no Morro da Conceição. E o santuário de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes está nos Montes Guararapes. E a igreja da Penha, no Rio de Janeiro, está num ponto bem alto. Aí pensa daí que você vai entender que a montanha, os montes são lugares santos, sagrados, que nas culturas são espaços religiosos de oração. Podemos pensar por quê. Você chega no monte, está bem arejado, você tem uma visão ampla, tem um clima diferente, não é? Então, digamos que isso representa bem a comunhão com a divindade. Isso é uma coisa de todas as culturas e nós realizamos assim. Acontece no povo de Deus que na terra onde eles estavam, onde eles foram colocados por Deus, que vieram do Egito, em Canaã, os cananeus, que tinham deuses, cada cidade e estado tinha seu deus, ou seus deuses, tinham os seus cultos, e faziam cultos ou em templos ou nos lugares altos. Nos lugares altos ou nos templos havia o altar. O altar é para oferecer sacrifícios. E o que são sacrifícios? É bom entender bem isso. Os sacrifícios é matar um animal em homenagem à divindade. Ou, em alguns casos, fora do povo de Deus, até pessoas. É como se o altar representasse a divindade, o ídolo, o Deus, e você derrama a vida desse ser vivo no altar. Sangra o cordeiro no altar. Mata o touro e despeja o sangue no altar. Depois há um sacrifício chamado holocausto, quando toda a vítima, todo animal é queimado, é assado, se oferece a Deus aquele cheiro, aquelas coisas queimadas, e também se come em comunhão as carnes do animal. Então, estamos entendendo essa história? Então, quando o povo de Deus teve o templo, já foi bem tardiamente, quando Salomão construiu o templo, houve uma grande campanha no povo de Deus para que não se fizesse cultos nos lugares altos, para não imitarem ou não se confundirem com os cultos dos pagãos que ofereciam
aos seus deuses sacrifícios de animais nos lugares altos. E faziam as coisas próprias do culto deles, o culto de fertilidade, tinha prostituição sagrada, tinha uma atenção especial às árvores, por exemplo, a árvore, o carvalho, que é a árvore grande, fica com 10 metros, e as árvores como lugares santos, todas coisas pagãs. Os ídolos pagãos representados por imagens, por ídolos, o sol, as coisas dos pagãos. O povo de Deus precisava se reservar. Deus queria, não quero nem que faça imagem de mim, nem faça imagem de mim, para vocês não me confundirem com outros deuses. É isso, com esse estudo, nós vamos dar uma olhadinha no capítulo 6. Eu queria comentar antes a respeito desses lugares altos, né? Na história de Abraão, tem aquele, no capítulo 22, tem a história do sacrifício de Isaac. Deus falou com Abraão, que foi aquele que Deus chamou para constituir um povo em sua honra, e disse, só tinha um filho, que era Isaac, já com muita dificuldade. E Deus disse, você me oferece em sacrifício o seu filho. Significava, você vai matar o seu filho, vai sangrar o seu filho no altar, num lugar elevado, em minha honra. E Abraão foi, não é? Abraão foi, levou seu filho, ele carregou a lenha, disse, meu pai, já tem a lenha, já tem o fogo, já tem a faca. E cadê o cordeiro? Deus vai providenciar. Subiram um morro, fez o altar de pedras, o altar é sempre feito de pedras, ou pedras lavradas, ou uma pedra única, uma pedra grande, é o altar, e deitou o filho sobre o altar, amarrou o seu filho, e com o cutelo, com a faca, ia matar o filho, quando o anjo se apresentou e disse que Deus estava muito satisfeito, porque Abraão já tinha feito o sacrifício dele, a obediência dele era o sacrifício. E que não se deveria fazer nunca isso a pessoas humanas oferecerem sacrifício, jamais. Em Jerusalém se ofereciam animais, touros, para quem tivesse uma graninha maior, ou mais pecado, né? Cordeiros, o povo mais pobre da agricultura, e pombas, um pouquinho mais fraca ainda, podia também oferecer pombas, rolinhas, vidas sangradas sobre o altar, também de Jerusalém. Vamos ler o capítulo 6, e essas coisas vão estar aqui para a gente entender melhor esse capítulo 6. Se você estiver com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, que é o melhor. Se não tiver, acompanhe, que nós vamos colocar a letra para você. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, volta teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Está entendendo isso? Bom, no capítulo anterior, Deus tinha mandado Ezequiel fazer uns gestos que o povo entendesse o que aconteceria com eles. Raspou a cabeça com uma espada, tirou a barba com a espada, são de complicações assim. Cortou o cabelo, queimou um pedaço do cabelo, você lembra do capítulo 5? Soltou o cabelo no vento, a dizer, olha, essa população vou tratar vocês com a espada, com guerra. E uma parte, por causa do cabelo, uma parte vai passar pelo fogo, outra parte cortou um bocado assim com a espada, vai passar pela espada, outra parte vai ser dispersa, jogou no vento, entre as nações. Agora, essa nova fala profética de Ezequiel está falando aqui, volta o teu rosto para os montes de Israel, os montes, as montanhas, as pequenas e as grandes. Volta o teu rosto para o monte. Vai falar com os montes de Israel. Faz uma cara feia, volta-se para lá, porque você vai falar contra. Que interessante, né? Veio a minha palavra do Senhor, filho do homem. Filho do homem, essa palavra ocorre muito no Ezequiel para falar da distância que existe do Deus maravilhoso, aquele que nós, no primeiro capítulo, da glória de Deus, a majestade de Deus e a pequenez do homem. O filho do homem, volta o teu rosto para os montes de Israel
e profetiza contra eles, contra os montes. Contra os montes. Dirás, montes de Israel. Está seguindo? Montes de Israel. Ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus para montes e colinas, córregos e vales. Tá igual aqui? Tá, né? Mais ou menos. Deixa eu seguir a palavra, como é que está escrito aí, que é a tradução que está aí. Então, ele deve falar agora não somente aos montes, mas montes e colinas e barrancos e vales. Mandarei sobre vós a espada e destruirei vossos lugares altos. Agora você captou. Porque Deus mandou o profeta falar contra os montes, isso é, contra a terra, vales, barrancos, rios, não só os montes, a terra. Mandarei sobre vós a espada e destruirei vossos lugares altos. O que é que tem nos lugares altos? Tem lugares de culto pagão na terra de Israel? Claro. Naquele período de Judá, estava tudo misturado. Tinha o templo, até no templo também tinha coisa ruim. E povos imitando os pagãos e com eles fazendo seus cultos nos lugares altos. Mandaria a espada significa guerra, não é? Destruição pela espada, não tinha outra coisa. Vossos altares, no versículo 4, vossos altares serão demolidos, quebrados vossos altares para o incenso, farei cair vossos mortos diante de vossos ídolos. Está dizendo que vai destruir os altares dos cultos pagãos nos lugares altos de Israel. Os altares de holocaustos, de oferecer animais, os altares de incenso, e fazer cair mortos diante dos ídolos. E também os ídolos, as representações das divindades, e serão mortos ali diante deles, diante dos ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas diante de seus ídolos. Espalharei vossos ossos ao redor de vossos altares. Isso significa, vou profanar, vou humilhar esses altares e esses ídolos que vocês homenageiam como deuses. Os mortos, os cadáveres, vou colocar diante dos ídolos que vocês adoram, vou espalhar os ossos ao redor dos altares, vou profanar, olha só. Onde quer que habiteis, as cidades serão devastadas e os lugares altos demolidos, a fim de que vossos altares sejam devastados e desolados, vossos ídolos sejam despedaçados e desapareçam. Sejam quebrados vossos altares para o incenso e vossas obras sejam aniquiladas. Os autores dizem que vossas obras seriam outras construções que eles poderiam fazer com colunas sagradas e tudo, nesses ambientes de culto. As obras são construções. Repare só, a palavra de Deus que o profeta deve proclamar, que claro deve ser dirigida ao povo, mas está proclamando contra a terra onde mora esse povo, que foi profanada pelo pecado desse povo. E está dizendo que vai, como disse que ia tratar o povo, agora vai tratar a terra, vai destruir, vai derrubar. Transpassados, é o versículo 7, transpassados pela espada, cairão no meio de vós e saberão que eu sou Javé. Esse é o nome de Deus que aparece nesses textos, né? Em geral você traduz Senhor, e o nome é o Senhor. O nome é Javé, na tradução da Bíblia de Jerusalém, Iavé. Meu nome é Javé. Mas deixarei alguns de vós sobreviventes da espada no meio das nações. Alguns que não vão morrer, vão sobreviver, vão ser espalhados entre outras nações. Quando fordes espalhados nos vários países.
Então vossos sobreviventes se recordarão de mim entre as nações, no meio das quais serão deportados, porque eu quebrarei seu coração infiel, que se afastou de mim, e seus olhos que se prostituíram com seus ídolos. Terão desgosto de si mesmos pelas iniquidades cometidas e por todas as suas abominações. Iniquidades é pecados, coisas ruins que fizeram. Abominações é coisas vergonhosas, coisas detestáveis. Saberão então que eu sou Javé, eu sou Deus, eu sou eu, e que não foi em vão que ameacei fazer-lhes este mal. Então veja só que o profeta está ameaçando, está alertando. Só para lembrar, o povo que está escutando essas histórias está no exílio. O povo que está em Jerusalém continua a sua vidinha, fazendo as suas coisas ruins. E Deus está dizendo, vou acabar com tudo. Vou derrubar esses altares. Estamos no versículo 10. Ele está acompanhando bem, né? Vamos lá para o versículo 11. Assim fala o Senhor Javé. Quem é Javé? É Deus, o nome dele. Assim fala o Senhor Javé. Bate as mãos, bate os pés no chão e diz, por todas as suas horríveis abominações, o povo de Israel vai cair pela espada, de fome e de peste. Você Wagner, é devoto de São Sebastião, né? São Sebastião, a gente pede a ele para nos livrar de 3 coisas das quais temos medo. Quais são as coisas? Da peste, da fome e da guerra. Não é isso? É isso que nós pedimos a São Sebastião, que nos livre da peste, da fome e da guerra. Essa é a tríade, esse é o trio do qual a humanidade tem muito medo. O que é que está dizendo aqui? Dizendo que o povo de Israel vai cair pela espada. O que é a espada? É a guerra. É a guerra. Não tinha drones e mísseis balísticos. Era a espada. Uma espada. Não era aquela da Idade Média, aquela grandona. Era uma espada mais fraca do que a dos romanos, né? Se lutavam um com o outro assim, se furava. É a guerra. O povo de Israel vai cair pela espada, pela guerra. De fome e de peste. Estamos aí no século VI, né? Antes de Cristo, povo exilado, olhando para Jerusalém e o povo lá que ficou, continuando a fazer maldades, ruindades, perversidades. E o profeta dizendo, vou acabar com tudo. Vai ser peste, fome e guerra. Né? E mandou até bater, bata as mãos, bata os pés, o chão, vai ser coisa ruim. É um gesto assim para dizer que tem mais Deus. 12. Quem está longe morrerá de peste. Quem está perto cairá pela espada. O que é a espada? É a guerra. Quem sobreviveu e está sitiado morrerá de fome. E assim desafogarei sobre eles minha indignação. 13. Sabereis então que eu sou Javé, quando seus cadáveres jazerem entre seus ídolos, quando os corpos estiverem jogados, misturados com os ídolos, as estátuas, as representações da divindade, que eram comuns com os cananeus, né? O Baal, Astarte e tudo. Ao redor dos seus altares, sobre toda colina elevada, os lugares altos, no alto de toda montanha, debaixo de toda árvore verde e de todo carvalho frondoso, onde queimavam em perfumes suaves a todos os seus ídolos. Olha, as árvores que eu falei, né? As árvores sagradas, nos quais também eles faziam cultos aos seus deuses, aos seus ídolos. Estenderei a mão contra eles e farei do país uma solidão desolada, desde o deserto até Rebla, onde quer que habitem. Então reconhecerão que eu sou Javé. Deixa eu explicar a vocês esse versículo 14. Estenderei a mão contra eles, vou feri-los.
farei do país uma solidão desolada, vai ficar um cemitério só. Desde o deserto, que é o sul, Mar Morto e tal, até Ribla. Ribla é uma cidade que estava bem na fronteira lá do norte, e o tempo de Davi e Salomão, que o reino foi grande, ia do deserto até Ribla, como nós dizemos aqui no Brasil, do Apoque ao Chuí, não é assim? Do Apoque ao Chuí, o Brasil inteiro. Do Apoque ao Chuí, é isso que está dizendo aqui. Estenderei a mão deles, farei uma desolação só, desde o deserto até Ribla, quer dizer, o país inteiro, onde quer que habitem, aí vão sim reconhecer que eu sou Deus. Vamos fazer um desconto que o profeta está, não é, dramatizando, está querendo convocar as pessoas à conversão, mandando recado para o povo de Jerusalém. Se continuarem como continuaram com as suas maldades, tudo vai se destruir, tudo vai se acabar. E se acabou realmente, né? Foi uma destruição só. Depois de 70 anos, os que foram exilados conseguiram voltar para reconstruir. Mas isso é outra história, é o pós-exílio. Nós estamos nesse momento de sofrimento, que é o exílio, como o profeta Ezequiel e o profeta Jeremias do outro lado, e mais outros, Baruque, conseguiram ajudar as pessoas a pensar e a refletir que a desgraça que acometeu ao seu povo, ao seu país, foi por causa do seu mau comportamento, por terem abandonado o projeto de Deus, trocando o projeto de Deus pelo projeto dos ídolos, dos falsos deuses, a quem os outros povos que viviam também na injustiça se apegavam, né? Eles se conheciam o Deus verdadeiro, eles se conheciam que Deus tirou do Egito, que os convidou à santidade. Coisa interessante, né? Hora de cantar, hein, gente? Eu queria cantar hoje o Salmo 8. Eu gosto desse Salmo 8. Salmo 8 diz assim: maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, maravilhoso em toda a terra. E o que tem impressionante nesse salmo é que diz que a arma mais poderosa que Deus tem é a criança pequenina que balbucia alguma coisa. Louva o seu nome. A criança mais pequenina é a arma que Deus opõe aos seus inimigos. Os pequenos são a força, porque Deus ama, porque Deus sustenta. Vamos cantar? Maravilhoso, Salmo 8. Maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, maravilhoso em toda a terra. E chega ao céu tua grandeza, ó Senhor, e a criançada te celebra. Maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, maravilhoso em toda a terra. Que a criançada alegre e animada, cantando te louva, Senhor. Meninas de braços, meninos da praça, aplaudem teu nome, Senhor. Uma fortaleza é o teu nome, ó Senhor, uma fortaleza protetora, para barrar teus inimigos, ó Senhor, para vencer a eles todos. Uma fortaleza é o teu nome, ó Senhor, uma fortaleza protetora, que a criançada alegre e animada, cantando te louva, Senhor. Meninas de braços, meninos na praça, aplaudem teu nome, Senhor. O ser humano que criaste, ó Senhor, inferior só a ti mesmo, de honra e glória o coroaste, ó Senhor, sobre esse mundo todo reina. O ser humano que criaste, ó Senhor, inferior só a ti mesmo,
que a criançada, alegre e animada, cantando te louva, Senhor. Meninas de braços, meninos na praça, aplaudem teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, ó Senhor, maravilhoso em toda a terra. É o Salmo 8. Bom, vamos olhar um pouco, uma síntese do que nós conversamos, anotar alguns pontos. O primeiro, a noção de altar está em todas as culturas. Altar é o lugar do sacrifício, do oferecimento, do sacrifício de animais. Quando Jesus diz assim, eu quero, citou o profeta Oséias, eu quero misericórdia, não sacrifício. Que sacrifício é esse? É o sacrifício de animais. Eu não quero um culto de sacrifício, matando um bicho. Eu quero misericórdia, quero compaixão pelo irmão, quero perdão, quero amor. Esse é o verdadeiro sacrifício. Entendeu? Eu quero misericórdia, não sacrifício. O que é sacrifício? É o oferecimento de animais, sangrando o animal, matando o animal. Os altares, como no caso dos cananeus, são de pedra. Mesa feita com pedras talhadas ou um único bloco de pedra. No Templo de Salomão, o altar era feito de madeira de acácia, coberto com uma camada de bronze. Os altares ficam dentro dos templos ou fora deles. Onde não há templos, os altares encontram-se nos lugares altos. Por isso era mais comum ter os cultos nos lugares altos, onde não havia templo. O altar representa a divindade. A vítima era apresentada à divindade através do contato com o altar. O derramamento de sangue é no altar. Na compreensão de então, o sangue é a vida da vítima. Por isso, no antigo Israel, o sangue era um problema. Se eu tivesse um sangramento, como aquela mulher daquela história de quem me tocou, e tivesse tocado numa pessoa doente, qualquer problema de sangue, a pessoa estava impura, estava longe da fé, longe da bênção de Deus. Porque o sangue era da compreensão, a vida. Se matava, se sacrificava a vítima, o cordeiro, por exemplo, sangrando. No todo o Novo Testamento, no Apocalipse, de maneira especial, retomada essa ideia. Jesus é o cordeiro cujo derramamento de sangue nos redimiu. Quinto, nas culturas que conhecemos, os santuários são normalmente construídos em lugares altos. No Antigo Testamento, há um antagonismo entre o templo e os lugares altos com seus altares. Com a concentração do culto em Jerusalém, o culto pagão nos lugares altos foi proibido. Mas os lugares altos, com seus cultos pagãos, são sempre uma tentação para o povo de Israel. E eu já convidei vocês a mandarem para cá um pequeno vídeo que você faz no seu celular, deitado assim, se for possível, dizendo como é que está a sua participação nessa segunda bíblica no curso do profeta Ezequiel. Tem alguém que mandou, escuta só. Olá, Padre João Carlos. Meu nome é Lenilda, sou de Salgadinho. Sou também uma das voluntárias, da AMA. E estou passando para dizer que estou fazendo o curso do profeta Ezequiel e estou amando. Está sendo um ótimo aprendizado. Muito obrigada, Padre. Muito obrigada mesmo. Eu sou Cecília de São José dos Campos, São Paulo. Estou participando da segunda bíblica, o curso que o Padre João Carlos brilhantemente está nos oferecendo. E estou atenta ao curso, porque é difícil. Confesso que ler essa passagem da Bíblia é bastante difícil, mas com as orientações do Padre está sendo muito bom. Amei os desenhos, são lindos e engraçadinhos, muito engraçadinhos, nos ajuda a compreender melhor. Então,
Continue vocês aí no curso, que eu estou aqui firme. Muito obrigado, gosto muito de fazer parte da AMA. Tchau, Deus abençoe. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Você também pode participar e mandar dizer como é que vai a sua participação, como é que está achando o curso. Grava no seu celular deitado assim, não é? E manda pra gente. Manda pelo 81-3224-9284. Vamos à tarefinha. Você essa semana vai se divertir, vai retomar esse capítulo 6 de Ezequiel e vai marcar a resposta certa. Olha só, no capítulo 6, verso 3. Montes do Senhor, ouvi a palavra do Senhor Deus. Você marca qual é a opção certa. Como o povo não queria escutar, o profeta devia pregar para os montes. Montes aqui representam o povo de Deus que habitava aquela terra. Leia direitinho o capítulo e responda marcando aqui. Você marca no seu... Eu mando no grupo e você copia e marca. Mas depois eu vou mandar o formulário para você colocar a resposta. Lendo Ezequiel capítulo 6, marca a resposta certa. O versículo 6 diz assim: onde quer que habiteis, as cidades virarão ruínas e os lugares altos serão devastados, de modo que os altares fiquem desertos e desolados, os ídolos sejam quebrados e removidos, os altares de incenso arrasados e desfeitas as vossas obras. Qual é a opção certa? Os lugares altos eram lugares de culto pagão, com altares para oferecimento de sacrifício de animais em honra dos ídolos, falsos deuses. Os lugares altos eram lugares de oração para o povo de Deus, onde faziam suas festas religiosas segundo a lei de Moisés. Manda a resposta certa para a gente. A gente corrige no nosso próximo encontro, que é segunda-feira. Então, o compromisso, dá uma olhadinha, lê o capítulo de hoje, o capítulo 6, responde as questões e a gente se encontra segunda-feira com a graça de Deus. Até segunda-feira, se Deus quiser. É voz de Deus, é fé do povo, de um povo santo e pecador por Deus amado.